não são da minha geração, sabe? Bom, eu queria contar para vocês a história de como a nossa visão nasceu e cresceu. E eu vou usar 5 histórias para contar aquela história, tá bom? A primeira história, bom, nós chegamos em Campinas em 1963, que agora faz 57 anos. E agora faz 34 anos desde que a gente saiu do Brasil. Então, aqueles anos de 63 até 85 eram os anos que realmente foram a experiência, a maior experiência nas nossas vidas. E nós saímos do Brasil. O motivo foi porque tinha gente lá que já tinha todas as condições para fazer o que a gente estava fazendo. E para criar espaço para vocês, eu fui embora. Mesmo assim, estou com muitas saudades do Brasil e vocês são como família para a gente. Agora, a primeira história. Nós entramos numa escola de línguas em Campinas e passamos o primeiro ano estudando a língua. Quando chegamos lá, alugamos uma casinha perto da escola e tinha móveis lá dentro, mas não tinha geladeira. Então eu fui para o centro, achou uma loja que vendia geladeiras e o rapaz que me atendeu falava inglês, que para mim naquela altura era muito importante. E então ficamos amigos. E depois de umas semanas andando com ele me convidou a jogar basquete com um time dele. Então eu comecei. E 1, 2, 3 vezes por semana a gente jogava basquete. E no processo, comecei a pensar nesses caras e orar por eles. E pensei, puxa, mas realmente eles precisam conhecer Cristo. Infelizmente não posso comunicar com eles. Mas deu uma ideia. Eu fui para eles e expliquei. Olha, eu estou aqui no país para estudar a Bíblia com pessoas. Uma coisa que eu nunca tenho feito aqui ainda. Mas vocês são os meus amigos e vocês topariam fazer uma coisa assim comigo? E toparam. E então eu fui para uma loja, comprei 7 testamentos novos e eles chegaram na minha casa, ficamos na sala, tomamos um cafezinho e então estava com todos os testamentos iguais, porque eu dei para eles. E então eu disse, olha, vamos começar na página 215. É o começo da história da vida de Jesus, escrito por um amigo dele. E então, João, você pode ler o primeiro parágrafo para nós? E, bom, eu tive que escrever na margem da Bíblia, aquela passagem para nós. E ele leu. E outra coisa escrita na minha Bíblia. Bom, como é que vocês entendem este versículo? E eles falaram. E eu não entendi nada que eles estavam dizendo. Mas realmente pararam e disse, olha, então, Antônio, você lê o próximo parágrafo. E outra vez, a mesma coisa. E fomos assim por umas semanas. E metade dos caras aceitaram Cristo. E então eles ficaram naquele estudo com a gente
até que nós saímos de Campinas para Curitiba. Mas aquela experiência me marcou profundamente. Eu acho que nunca tive uma experiência que me marcou tanto. O que eu vi é... Bom, não era eu que fez o trabalho lá, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, das medulas, apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Bom, eu vi aquilo acontecer com aquela experiência, porque eu nem podia explicar as belezas, as joias que eu vi na Bíblia, em João, mas não precisava. Outro versículo que realmente foi evidente que foi isso que aconteceu. Quando ele... Quem é o ele? Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Bom, até então, eu achava que era a minha parte para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas, nesse caso, nem abri a boca e aconteceu. Foi o trabalho do Espírito Santo. E a terceira observação foi que a gente tem uma pequena parte. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, eu entendi que a minha parte, minha responsabilidade, era de levar a Bíblia às pessoas, abri-la, deixar o Espírito Santo fazer o trabalho, eu fico lá de torcida. Então, essa foi aquela primeira experiência. Eu completei o curso em Curitiba, em Campinas, e saímos para Curitiba. Escolhemos a cidade porque naquela época tinha 600 mil pessoas, era uma cidade provinciana, os estudantes lá vinham das cidades vizinhas e iam voltar provavelmente para lá quando terminar o curso. E, bom, eu sabia o que queria fazer, mas não tinha nenhuma ideia de como eu ia fazê-lo. E a primeira verdade que realmente era importante para mim é essa de Isaías 60, 22. O menor virá a ser meu, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei prontamente. Olha, o valor do indivíduo. Agora tem 7 bilhões de pessoas no mundo. E o indivíduo fica perdido na poeira. Porque nós achamos que tem que ser uma coisa grande para realmente ser válido e conseguir fazer o que é para ser feito. Mas para mim, essa passagem, tem outras passagens também na Bíblia que falam desse assunto, mas o valor do indivíduo era muito importante para mim. E aqui é um versículo que fala como o indivíduo deve progredir. E quem está escrevendo aqui? O Paulo. E ele está falando para quem? Escrevendo para quem? Timóteo. Então é o Paulo falando para Timóteo. E está dizendo para Timóteo, essas coisas que você
aprender de mim, confia aos homens fiéis, terceira geração, que sejam idôneos, homens fiéis e idôneos, para ensinarem os outros. Então, pensamos em 4 gerações. Então, em vez de pensar em adicionar pessoas ao reino, nós pensamos em termos de a multiplicação. E esse também aumenta o valor do indivíduo. Agora, eu tinha uma, não sei porquê, mas essa ideia era grande na minha cabeça também. O filho do homem veio buscar e salvar os que havia perdido. Então, a ideia é de começar com o pessoal que não tem a Cristo, em vez de me juntar com umas pessoas que já estão na família e estudar com eles. Agora, este versículo, eu acho que resume tudo. E vamos ao o incrédulo. E qual é a finalidade? Com essa aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A perfeita medida da estatura completa de Cristo. Então, o nosso trabalho com outros, com outra pessoa, termina quando aquela pessoa tem o mesmo tamanho que Cristo. Quer dizer que leva a vida toda para que não sejamos mais meninos inconstantes, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é a cabeça Cristo. Então, o objetivo é de andar com pessoas, ajudá-los a chegar à maturidade em Cristo. E tinha uma noção do país quando começamos, e sabíamos que, bom, tem, acho que 150 milhões de habitantes naquela época, e tinha uma igreja. E, bom, então eu pensei, mas lá aquele pessoal já tem acesso à mensagem, e as ruas estão cheias de pessoas que não têm nada. Então, eu vou às pessoas que não têm. E imaginei que depois daquela pessoa chegar a Cristo, com o tempo, iria ir para uma igreja e ficar lá e continuar a crescer. Mas aí entrou esse cara na história, o Oswaldo. Quando chegamos em Curitiba, não conhecíamos ninguém na cidade. Esse é o outro, a visão que levar a pessoa a Cristo e depois voltar para a igreja. Mas lá em Curitiba, eu não conheci ninguém. E esse versículo estava na minha cabeça o tempo todo. Jesus, esse é o resumo que ele fez com o Pai, estava orando. E ele falou para o Pai: manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eram teus. Então, se Jesus precisava que o Pai o desse às pessoas com quem ele andava, tanto mais a gente. E Jesus escolheu 12 e andou com eles. E então eu pensei, puxa, mas eu podia iniciar alguma coisa aqui que não teria futuro, porque seria uma invenção minha do que eu devo fazer. Mas tinha um pedacinho de papel.
e tinha o nome de uma pessoa lá no papel e um endereço. Não tivemos telefones naquela época, então tinha um endereço. E eu fui lá aquele endereço e era uma firma, Alba, eu acho que. E encontrei com Osvaldo. E ele me mostrou tudo na fábrica. E acho que os gerentes deu bronca contra ele quando ele fez isso. Mas nós andamos e vimos a fábrica. E então eu convidei a chegar na minha casa para jantar. Então ele chegou. E ele, durante o almoço, ele fazia a pergunta, de vezes, por que vocês estão aqui no país? Para que finalidade? E eu não queria explicar, porque não conhecia ele, não sabia como ia responder. Era a única pessoa que eu conheci na cidade. Então eu pensei, puxa, mas vamos mais devagar, tá bom? Mas ele insistiu. E finalmente, depois da refeição, peguei um pedaço de giz, peguei a minha Bíblia em português e sentemos no chão. Pedi para o Osvaldo sentar no chão e mostrei isso para ele. O resto é em inglês, mas eu acho que vocês podem entender. Que é a ponte. E um lado tem o homem, outro lado é Deus. E o homem tem um abismo entre os dois. E Cristo serviu como ponte a Deus. E passamos uma hora olhando nisso. E depois de terminar tudo, ele explicava os versículos e explicava direitinho o que os versículos estavam dizendo. E então, depois eu fiquei, poxa, agora eu quero ver o que ele tem para dizer. Ele olhou para aquele negócio no chão, olhou para mim, olhou para o negócio no chão e olhou para mim e perguntou, vocês vieram ao Brasil para mostrar aquilo? E eu disse, claro. Ele disse, eu não entendo. Mas foi o começo de uma amizade. E ele gostou da ideia de ler a Bíblia junto com a gente. Então, eu chegar em casa, jantar com a gente, com a Michele, que está aqui conosco hoje, o Todd também, estava na mesa, e o Osvaldo foi como um tio. E então passamos uns meses lendo a Bíblia junto. Numa certa altura, ele entrou no reino de Deus, aceitou Cristo. E pensei, puxa, mas um cara assim, que já tem essa afinidade com a família, eu vou convidar ele a morar conosco. E ele morou 3 anos conosco. Aqui está Osvaldo, com o meu filho Todd, que está aqui nesse Zoom. É um pouco diferente hoje, mas o Osvaldo me ajudou com uma coisa que realmente mudou o rumo da minha visão. Eu acho que, Osvaldo, você nem sabe disso, porque acho que nunca contei. Mas você realmente nos ajudou com a cultura. E a cultura, assim, as diversas culturas no Brasil. E vi que tem uma cultura que é dos crentes, da igreja. E tinha a cultura das pessoas na rua. E o que eu aprendi de você, Osvaldo, é que esse plano que eu tinha
não daria o resultado, porque realmente são duas culturas diferentes. Bom, então o que é que eu vou fazer? Aqui, eu vi, foi surpreendente para mim, que o Novo Testamento fala muito sobre esse assunto. É um tema que vai de Mateus até Apocalipse. O Paulo está escrevendo aqui para o pessoal em Corintos. Ele disse, porque sendo livre, e tem que ser livre para fazer o que falou aqui, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Eu fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. E quer dizer que as pessoas como religião. Para os que estão debaixo da lei, como eu estava debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Como se estiver sem lei, se estiver sem lei, eu fazia assim para ganhar os que não têm lei. E quer dizer que o Paulo mudava de cor. Tudo depende com quem ele estava andando. E o interessante é que a tendência é de levar uma pessoa a Cristo e trazer ela para a nossa caixinha. Mas o que o Paulo está fazendo aqui, ele leva a mensagem para a pessoa e ajudar aquela pessoa a andar para Cristo dentro daquela caixinha. E realmente aquilo foi muito importante. A próxima história. O Ken e Carol Otis chegaram uns 18 meses depois da gente, passaram um ano na escola de línguas, chegaram em Curitiba e realmente foi uma coisa muito feliz, porque ele tinha dons que eu não tenho. E eu tenho dons que ele não tem. Então, entre nós dois, fazemos um homem completo. E então, assim, nós andando juntos, a turma cresceu. E ficou crescendo. E fizemos não sei quantos churrascos, passamos dias e dias, horas e horas, lendo a Bíblia com pessoas, um por um, muitas vezes. E alguns de vocês já sabem do que estou falando, porque fazia parte. E fizemos uns estudos abertos para deixar o pessoal que não tinha Cristo chegar e ver os seus amigos com a Bíblia. E então ficou crescendo. E logo eu tinha uma turma muito grande e ficamos assustados. O que é que vamos fazer? Parece que vamos ter que fazer uma congregação. Quem sabe construir um prédio. E não era o que a gente achava que era a vontade de Deus para nós. Eu tinha promessas que abraçava o país inteiro e além. Eu pensei, poxa, mas se nós formamos uma congregação aqui, então estamos parados aqui em Curitiba. E perdemos sono sobre aquilo. E não é muito difícil para mim perder sono, mas durante uma noite, esse versículo veio à mente. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, no tempo que chama hoje, para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Como é que esse versículo nos ajuda?
Tem outro que diz a mesma coisa. Romanos 15, o Paulo escrevendo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vocês, que vós mesmos estáis cheios de vontade, cheios de, não sei o que não posso ler ali, o conhecimento, podendo administrar-vos uns aos outros. E que nós vimos naquelas passagens é que aquele pessoal já tinha condições para ajudar um ou outro. Inclusive, eles precisavam daquela responsabilidade para continuarem a crescer. Então, nós chamamos todo mundo a um certo local e abrimos a Bíblia e mostramos essas passagens a eles. Então, nós falamos, olha, vocês, cada um deve procurar a sua gente, as pessoas do seu naipe, pessoas com quem tem afinidade. E eles podem servir como a sua família espiritual. Então, eles se dividiram em turmas. Esse foi o começo daquilo. E queríamos que ficasse assim, uma turma de 7 a 8, 10 pessoas, não tão grande que alguém tem que fazer uma palestra. E o que nós queríamos que eles fizessem junto era isso. Essa é a função de uma turma. Cuidar uns dos outros. Ler as Escrituras juntos. Orar pelo outro e pelos amigos que não têm Cristo. E então vão orando para esses amigos e vai chegar o dia onde vocês vão pensar, não, temos que tomar umas iniciativas com essas pessoas. E então a turma se multiplica. Bom, Deus tinha outra surpresa para mim, que é justamente o contrário daquilo que estava falando até agora. Em alguns de vocês têm as suas origens assim com essa história. Vocês conhecem aquela pessoa lá, tem o João Amat. E lá tem outras pessoas que vocês conhecem também. Mas o João Amat era pastor luterano. E a igreja evangélica da Confissão Luterana convidaram ele a servir como pastor em Novo Hamburgo. E ele topou. E ele me procurou e disse, olha, estou fazendo essa mudança. A igreja tem 10 mil membros, mas a frequência média é de 126. O que é que eu devo fazer? Então ele disse, olha, esse pessoal já tem uma parte, um fundamento. Então, vai lá nas casas daquelas pessoas que não estão frequentando e se apresentar como o pastor novo na comunidade. E perguntar se eles não gostariam de ouvir a mensagem central da igreja, qual é a função da igreja. E muitos toparam. Então, ele mostrou a ponte a essas pessoas. E não demorou muito. E ele tinha 20 a 30 pessoas. E ele estava em Novo Hamburgo, eu estava em Curitiba. E a gente escrevia. E recebi uma carta. Ele disse, olha, estou com tantas pessoas, você pode vir e me ajudar. Então, eu fui. E acho que alguns de vocês foram juntos comigo naquela viagem. Então, abrimos a Bíblia com essas pessoas, passamos um tempo. E então eu falei para o João,
Olha, esses são recém-nascidos e estão recebendo um alimento uma vez por semana na igreja. Vão morrer de fome. Então ele perguntou, o que é que eu vou fazer? Eu disse, olha, você divide essas pessoas em grupos. Então, encontra com esses grupos e ensina, ajuda eles a aprender como se alimentar na Bíblia. Então, ele foi e dividiu o grupo em 7 ou 8 turmas. E, então, uns 2, 3 meses depois, recebi outra carta do Ahmad. Ele disse que tem muita gente aqui, você pode vir mais uma vez? Então, eu fui. E tinha um grupo de não sei quantos. Mas eu olhei para o João e disse, olha, João, parece que está tudo quase no fim aqui, né? Ele perguntou, como no fim? Estou começando. Não, você está no fim. Você está liderando quantos grupos? E ele tirou a sua agenda e olhou e disse, estou liderando 10. E quantos mais você pode liderar? Eu posso liderar mais um. E daí? Ele olhou para mim e disse, e daí? O que é que a gente faz? Então, você deve fazer o que Jesus fez. Ele escolheu uns homens e andou com eles. E passou uma boa parte do seu trabalho a esses 12 homens. Então, você deve fazer o mesmo. Você tem homens idôneos nesse grupo. E então, ele disse, olha, Jesus, antes de escolher os 12, ele passou a noite toda orando. Você deve passar um mês todo orando. E uma vez que você sabe, convida esses caras a encontrar com você. Essa é uma foto daquele primeiro encontro. A maioria são pessoas comerciantes na cidade. Mas tinha 2 outros pastores lá naquele grupo. E então eu expliquei para este grupo o que eles iam fazer, liderar os estudos com essas pessoas. E um falou, olha, você não entende, nós somos da Igreja Confissão Luterana do Brasil. E para você tem que andar de pé. E então eu disse, bom, a verdade é que uma vez que vocês têm 10 versículos decorados, todo mundo vai achar que são profetas. E realmente foi o que aconteceu. Eles foram muito aceitos. Esse movimento continua. E Deus usou para muitas pessoas. E o que estamos vendo aqui é uma ilustração dessa passagem que vimos antes. Sendo livre, fiz-me servo de todos. Vive como judeu para judeus. Então, qual dos dois? Eu trabalho com os gentios em Curitiba ou trabalho com, digamos, judeus em Novo Hamburgo? Qual dos dois era o certo? Os dois. Os dois. E a ideia é de, dentro de uma cultura onde você está ajudando as pessoas, é deixar eles ficarem dentro, mas ensina eles a viver bem e a crescer dentro daquilo. Bom, no meio disso, eu queria mostrar que umas pessoas estão próximas a Cristo e outros estão bem distantes. E temos que trabalhar de acordo. É a mesma coisa. Esse é o seu mundo. Tem pessoas na sua vida que não estão muito longe.
E tem outros que não querem nem querem saber, aquele cara sentado lá. E tem outros que estão andando, mas tem uma distância. E tem outros que têm problemas que impedem que eles acreditem em Cristo. Mas Deus nos chamou a tratar todos. E trabalhamos com eles de acordo com onde estão. A quinta história. Aldo. Essa também foi uma coisa que nunca imaginava. Eu estava na praia e ele apareceu e se apresentou como pastor da igreja luterana e eu imaginava que ele estava querendo se enfocar na sua comunidade, mas estava enganado. Ele viu o que nós estamos fazendo com universitários e queria fazer o mesmo. E logo ele estava com uma turma. Eu acho que também tem umas pessoas que participavam naquela turma aqui conosco hoje. Mas eu logo vi que esse cara tinha o mesmo chamado que eu e que a mesma visão. E então andamos juntos. Mas nós decidimos mudar de casa de Curitiba para Florianópolis para passar mais tempo junto com ele. E também era necessário sair de Curitiba naquela altura para dar espaço àquelas pessoas que estavam crescendo lá. Mas, nesta altura, a primeira geração de estudantes estavam se formando e estavam se espalhando pela região. Eles estavam começando a trabalhar nas suas carreiras, ganhando dinheiro pela primeira vez, estavam se casando, montando seu primeiro lar. Bom, a Bíblia trata todos esses assuntos, mas é muito fácil um cara que segue Cristo fazer o que ele aprendeu na sua família e seguir com aquilo em vez de seguir com a orientação bíblica. E então nós começamos a viajar, visitar o pessoal naquelas cidades. Eu lembro que num período de 18 meses, eu passamos 16 horas por mês andando de carro. Andamos no carro, mesmo carro, dormimos no mesmo quarto e falamos com as mesmas pessoas. E realmente foi uma experiência fascinante para mim. E o objetivo era de ajudar os formados a viver biblicamente e não viver de acordo com a cultura ou as tradições. Por exemplo, estamos numa cidade, um casal que recém-formados, estávamos na copa deles e estavam começando a trabalhar dentro das suas profissões e perguntamos: vocês têm amigos? E responderam: estamos começando a conhecer umas pessoas. Então, falamos: olha, faça uma lista daquelas pessoas e coloca a lista dentro da sua Bíblia. E cada dia, quando você lê a Bíblia, ore para essas pessoas e espera para Deus
abrir, dar liberdade para você a tomar os próximos passos. E quando vocês têm explica para esse amigo novo. Olha, nós estamos aqui na cidade, estamos acostumados a ler a Bíblia com alguns amigos, mas e fazemos isso porque de outro jeito a gente pode se perder na poeira da vida e nós temos que ler simplesmente para manter a nossa orientação. E não estamos fazendo isso agora porque estamos novos aqui. Faz falta. Vocês topariam experimentar com isso com a gente? E então fomos embora. E umas semanas depois, ouvimos que eles estavam estudando com 2 casais e a turma nasceu. Então é tão simples assim. Bom, em resumo, a vida para nós é essa. Nós andamos junto com pessoas, com o propósito para nós dois ficar parecido com Cristo. E sempre tem muita coisa para fazer ainda, para ficar do tamanho de Cristo. E que é uma aventura. Mas os nossos recursos são os mesmos que eu mostrei quando falamos sobre a experiência em Campinas. Temos as Escrituras, o Espírito Santo, que faz o trabalho, e temos o outro. E eu sei que cada grupo de 6 a 10 pessoas, quase todos os dons necessários para andar e fazer alguma coisa estão presentes. Então, deixa os outros na turma fazer a sua parte e você faz a sua parte. Então, é isso. Eu sei que alguns de vocês já têm filhos espirituais. Eu gosto do que o João escreveu aqui na sua terceira carta. Eu não tenho maior alegria do que essa de ouvir que meus filhos andam na verdade. E, bom, realmente, essa oportunidade que nós temos, andar com pessoas que não conhecem Cristo, vai encher as nossas vidas com alegria. Tem mais um detalhe. Esse livro saiu em português agora faz alguns meses. O Fernando, que está aqui, fez a tradução. Vanessa. O Dilo está muito ativo com isso também. E o livro realmente fala das coisas que estamos tratando hoje. Então, vamos abrir para discussão. Legal, Jimmy. Poxa, obrigado, rapaz. Muito bom. Então, nós queremos dar a oportunidade de quem quiser participar para fazer alguma pergunta, alguma observação aí para o Jimmy. Só que temos que estabelecer umas regras, né? Porque nós estamos aí de 400 e tantas pessoas. Então, eu ia pedir o seguinte, ó. Quem for falar, põe o seu microfone, né, para funcionar. Diga o seu nome, de acordo com o conselho aí do Antônio Carlos. Diga o seu nome, a cidade que você fala, faça a pergunta para o Jimmy ou seu comentário, né? E põe no mudo de novo. E não vai ter réplica para poder dar espaço para outros fazerem perguntas, tá bom? Então, beleza. Olá. Oi. Oi. Me ouve? Oi. Olá, Jim.
Não sei se consegue ouvir. Olá, Djalma de Campinas. Sim. Eu queria agradecer a bênção que Deus nos deu de trazer o Jim lá na década de 60. É só agradecimento pela graça de Deus, que Deus fez com ele e que estendeu a todos nós. Muito obrigado, Jim. Eu sou Muito obrigado. Obrigado. Oi, não sei se consegue ouvir. Ah, Olá. olá? Oi, Jim. Uhum. Consegue ouvir? Sim. Oi. Sim, posso ouvir. Acho que aquele quando aperta ali. Tem um problema aqui. Você tem uma pergunta? Eda, pode Ieda, falar, Ieda. a gente te Ai, ouve. posso falar? Tá, eu não sabia. Pode falar. Pode Tá, falar. eu fiquei na direto. dúvida. Tudo bem, Jim? Obrigada pela tua apresentação. Muito legal ter toda essa noção histórica. E a minha dúvida é qual a posição da igreja americana quando tu viesse para cá e mudou esse foco ao estar aqui, vendo que não daria para recolocar as pessoas dentro de alguma igreja e sim passar a andar dessa maneira como a turma andou. Qual era a posição dos navegadores lá nos Estados Unidos com relação a isso? Tu tinhas que te reportar a eles? Como funcionava isso? Olha, em primeiro lugar, os navegadores me deram toda a liberdade a fazer o que era para fazer. E realmente o que contei para vocês foi uma coisa que eu descobri e estava dentro da realidade brasileira, que era coisa importante. Agora, aqui nos Estados Unidos, temos a mesma coisa. Tem igrejas excelentes e tem igrejas que não são tão boas assim, mas tem as ruas cheias de pessoas que nem querem saber. E estamos fazendo o que a gente fez lá no Brasil. Posso falar? Pode. Oi, Oi. Jim, é Celso Carlos Miller, de Florianópolis, Maranhão, vivo hoje na Palhoça. Estou usando o telefone da minha neta. Nossa. Que saudades, homem, meu Deus do céu. Estou quase chorando aqui, chorando de alegria. Nossa, eu tenho saudade de você. Eu também, muitas saudades. De vez em quando eu vejo o Todd, ele está numa lista no Messenger, né? No Messenger. Aí eu vejo ele curtindo algumas coisas aí. O Todd? Ele Mas mudou. Depois eles tiraram aquela foto, mudou bastante. Eu não sei se... com certeza. Estou com 75. Tá bom. Valeu, muito obrigado. Valeu. Obrigado a você. Jim, já que ninguém falou, eu vou falar. Eu queria dizer que eu sou aqui o Vitor e a Gisele de Florianópolis. Eu queria dizer que a gente teve a honra de, quando você veio para cá, num encontro que foi em 2019,
2009, eu acho. A gente teve a honra de dar uma carona para você e para Marge, de volta para o hotel. E foi o momento mais próximo que a gente teve de vocês, fisicamente falando. E é uma lembrança muito gostosa que a gente tem de vocês. Só queria dizer isso e agradecer, né, por tudo que Deus fez através da sua pessoa no nosso país. Obrigado. Realmente. Jim, o tempo que você morava em Curitiba, eu fazia faculdade. Sim. E é o Vilásio, né? Tá vendo? Yeah. E naquele tempo, foi estudo aberto na sua casa. E o Fernando Gonzalez apresentou. Foi o primeiro contato que eu tive com a turma. Sim. E nunca mais parou, né? Foi algo cativante, era um ambiente muito bom e o ambiente começa a ganhar a gente. E foi por ali. É. Então, a gratidão também é muito grande para a gente, pela vinda de vocês e pela maneira que Deus orientou vocês de conduzir a mensagem. Porque a formação que eu tinha não aceitaria de outra maneira, se não fosse uma maneira livre, como a mensagem foi apresentada. Obrigado. Olá, Jim. Olá. Aqui é Bruno, Porto Alegre. Também muito obrigado por esse tempo conosco. Assim como o Vitor e a Gisele, eu tive o prazer de te conhecer lá em 2009, quando esteve no Brasil. Uma honra para a gente ver lá. Eu lembro até hoje das tuas palavras, com aquele auditório que tinha uns 200 jovens, né? E da emoção que foi aquele momento de ver que em um momento veio tu com a família, depois o Ken, e ali estávamos nós com uma segunda e terceira geração lotando o auditório. Então, uma emoção muito grande. E eu queria fazer uma pergunta que, para ajudar a mim e certamente toda essa geração mais jovem, você, com a família, em vários momentos teve que tomar decisões. Vou para São Paulo, vou para Curitiba, vou para Porto Alegre, volto para os Estados Unidos e tantos outros lugares. Como é que você toma essas decisões com Deus? Como que isso acontece na nossa vida? Quais são as orientações ou como você vê que é uma forma saudável de construir essas decisões com Deus tão importantes de uma mudança como essa de cidade, de país, de estado? Bom, essa é uma boa pergunta. Bom, a gente vê as possibilidades na frente. Eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia, como, por exemplo, a decisão aí era Curitiba. Bom, todo mundo estava me dizendo que tem que ser São Paulo. Qualquer coisa importante acontece em São Paulo. E eu orei muito sobre aquilo. E, bom, Jesus disse, minhas ovelhas escutam a minha voz, e eles me seguem. E eu vejo que, quando estou pensando, tomando uma decisão, eu oro sobre aquilo e chega um ponto onde eu estou tranquilo com aquela ideia, enquanto não estou com as outras ideias. E quando eu fico tranquilo sobre uma coisa que estou pensando em fazer, eu aceito aquilo como a voz de Deus. Não sei, talvez outros tenham outras ideias, mas essa é como eu vivo. Ouvindo a voz através, bom, muitas vezes, eu acho que todo mundo já conhece isso, que você está lá lendo a Bíblia e uma
passagem se destaca. E você olha, pensa, puxa, mas essa é importante. Eu acho que esta é a voz do Espírito Santo também. E eu acho que mais uma coisa sobre isso. A chave é o estado do nosso coração. E Jesus disse que quem segue ele deve tomar a sua cruz diariamente. O que quer dizer isso? Então, temos que morrer um pouco. E tem um versículo que frequentemente eu oro sobre aquele versículo. É o último versículo de Salmos 139, onde ele diz, examine o meu coração e veja se tem alguma enfermidade comigo e me dá um coração puro. Se você está com ideias fixas, coisas que você quer fazer, não pode ouvir a voz de Deus. E você vai ouvir a voz dele na medida que você mantém um coração puro. Essa é uma coisa que é um processo diário. Muito obrigado, Jim. Ótimo, obrigado mesmo. Eu não sei se me ouve, Jim. É o Dirceu de Florianópolis. Ô, Dirceu. Tudo bem? Tudo bem. Estou com o Isolete aqui. Eu só gostaria de pedir uma coisa. Eu lembrei que quando nós estivemos nos Estados Unidos, visitando a minha irmã, em São Francisco, 2005, tivemos visitando El Green e Suzane. Eles estão aí, estão ouvindo, e pode dizer que é verdade. E aí eu com uma coisa que eu gostaria de dizer, e tive a oportunidade de dizer, que foi agradecer a Deus e a vocês por terem saído das suas culturas, da sua parentela, do seu país, de tudo, ir para um país distante como o Brasil, para nos ajudar a conhecer Jesus. Então, isso é uma coisa que está no coração e eu tive a oportunidade de dizer naquela época, não por você e a sua família, o Daniel Green e os outros, que eu não me lembro agora, mas foi muito importante. Eu creio que nós, de uma certa forma, temos um pouquinho, cada um, influência de vocês, do que Deus trabalhou com vocês, por nós, para nós. Obrigado. Deus abençoe vocês por isso. Bom, eu estou agradecido pela oportunidade. Você sabe que quando você segue Deus, você, no final, não está sacrificando nada, porque Ele dá para a gente o que nunca teria de outro jeito. E eu me sinto enriquecido pelo tempo que nós passamos juntos. Ô, Jim, valeu. Aqui é João Augusto e Elaine de São Paulo, tudo bem? Oi. Bem. Uma pergunta. Cada época da história as pessoas têm os mesmos problemas, mas têm problemas que são distintos, né? Sim. Você hoje, como que vê nessa tecnologia que ao mesmo tempo nos proporciona coisas boas, mas na sua perspectiva, quais seriam os entraves, os problemas, as dificuldades, as ciladas que toda essa tecnologia, esse momento que a gente está vivendo pode afetar a nossa vida com Deus e a propagação do Evangelho entre os não cristãos? Obrigado. Realmente, esse é um problema, um perigo.
Bom, eu uso a tecnologia para certas coisas, mas essa é uma das minhas Bíblias. E já está meio estragado, mas a vantagem que esse dá para mim é que as passagens que tinha lido, que fiquei assim, bom, eu estou em casa com essa. Eu sei qual é o lado da página que um versículo tem. E uma preocupação que eu tenho é que na Bíblia eletrônica, vocês nunca vão ganhar intimidade. E esse vai ser um problema principal, porque a nossa vida está orientada por esse livro. E temos que fazer o necessário para ver o que está lá e viver de acordo. E eu acho que, para mim, eu acho que tem outras pessoas que acham diferente, tudo bem, mas eu preciso de uma intimidade com a Bíblia que eu tenho na minha mão. Essa é uma parte da resposta. Mas, do outro lado, o mundo eletrônico dá vantagens. E uma vantagem é o que está acontecendo justamente agora, que eu estou com saudade de todos vocês e estamos conversando graças a isso. E eu acho que qualquer coisa pode ser aproveitado ou pode servir como obstáculo ou como um benefício. E então nós temos que decidir, escolher como nós vamos usar aquilo e definir os limites até onde nós vamos com o mundo eletrônico. Jim, meu nome é Cláudia, sou de São Paulo. Eu só queria agradecer imensamente as suas palavras e dizer que essa sua atitude, você ensinou a sua filha Michele, que ensinou a Ana Rosa, que ensinou a Michele, minha filha, que está ensinando agora o Pedro e a Luísa a andar no caminho. Por isso, muito obrigada. Obrigado. Sim. Que alegria. Jim, é a Silvinha. Opa! Olá, Silvinha. De Campinas. Eu acho que... Eu sei que muita gente agradeceu, mas a nossa família é muito agradecida, porque a mãe passou por aquele tempo com vocês, o pai também, o relacionamento, o privilégio que a gente teve, depois até em Campinas, do relacionamento com vocês, com os 4 filhos. Eu acho que quando Deus disse para Abraão que todas as famílias seriam benditas, e ele ia bendizer todas as filhas, desculpa, em ti todas as famílias serão, e nele ia fazer uma grande nação. Você fez parte desse plano, e, claro, consequentemente, o plano, a gente cresce, a turma cresce, mas a gente tem de agradecer, porque a gente sabe que Deus te mostrou, o Espírito Santo te seguiu, a gente sabe que você é um homem de Deus, mas para a nossa família, a nossa história
faz parte do tempo que vocês passaram aqui, e a gente realmente, eu especial, mas eu falo em toda a família Simões, a gente agradece muito pelo tempo que você despendeu para poder levar a palavra de Deus e a mensagem das Escrituras para as pessoas aqui no Brasil. Realmente, eu sei que eu estou me repetindo, mas realmente muito do que a nossa família tem, da experiência que meus pais tiveram com a família de vocês aqui no Brasil. Isso é muito gratificante. Uau, muito obrigado. E sua mãe era a primeira mulher na turma. Começamos com rapazes, porque a igreja típica está cheia de mulheres e crianças, e não é coisa masculina dentro da cultura da igreja. E pensei, puxa, se começamos com homens, não vai demorar e vai ficar 50-50, metade mulher, metade homem, porque eles vão se juntar. E a sua mãe, realmente, eu lembro muito bem a história de como ela chegou a conhecer Cristo. Como é que foi o nome do cara que ele lia com a gente, procurava você no parque e mostrava o que ele tinha visto. Você fazia perguntas, ele diria, eu não cheguei até lá ainda. Bom, mas uma vida cheia de bênção. Enfim. Silvinha, eu também queria responder que a sua família, tudo bom? A sua família também foi tremenda bênção para nós, porque eu lembro do Oswaldo soltando balão galinha e tão envolvido conosco e tão participativo, e nos fez sentir importantes como crianças dentro da turma, e nós nunca fomos escanteados pela atenção. E depois a sua mãe, na época com 18, 19 anos, que eu estava meio que abrindo as asas, ela me acolheu também e estudou comigo, investiu muito em mim. E então sua família é um tremendo privilégio para nós. E eu só queria agradecer Oswaldo, Emir e a todos vocês. Oi, Jim, é o Paulo Sérgio, de Porto Alegre. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Então, o que eu queria colocar assim, dentro da minha história, que eu vim para Porto Alegre, uma das coisas que eu imaginei, que eu nunca entraria na faculdade de medicina da URGS, quando eu passava na frente do prédio. E entrei na faculdade de medicina da URGS. Sim. A outra coisa é que eu era de um crescimento católico muito grande, e que as coisas de Deus diferentes da Igreja Católica não era interessante. Quem me passou, a primeira pessoa que eu encontrei em Porto Alegre num grupo de Criciúma, de estudantes de Criciúma, foi um grupo que queria estudar a Bíblia, e parece que, se eu não me engano, nos anos 70 era o Ken. E eu dei gargalhada para os meus amigos, porque, meu Deus, vocês vão estudar a Bíblia. Aí eu entrei na faculdade de medicina, e dentro da faculdade de medicina eu fui convidado, se eu não me lembro, foi do Roberto Blaut e o Fernando Condorf, para estudar as escrituras. E naquele período eu tinha uma decisão a fazer, era ir para um grupo de amigos para ver um filme pornográfico que eu nunca tinha visto na minha vida, ou um estudo na casa de alguém dessa turma nova que eu deveria escolher, optar naquele dia. E nisso, por cargas d'água, eu não sei, naquele mesmo período eu morei num local que tinha um moço que comprou um Gordini,
e que não sabia dirigir, me pediu para me dirigir esse Gordini para ele. Eu faria qualquer preço para dirigir um Gordini em Porto Alegre com 19 anos. E eu levei ele numa igreja evangélica, aqui de Porto Alegre, que estava nascendo. E lá eu conheci um pastor, e ele me passou algumas informações assim que eu achei interessante, que eu achei agradável as conversas com eles. E para encurtar, um dia eu fui nesse dia que me convidaram para estudar as escrituras, eu optei, aí fui na casa do Ken. Ali começou o meu processo. Eu não dei muita bola para aquilo ali, mas o churrasco era bom. E passou mais um período, entrou na minha vida o Jack Combs. Eu ainda estava na faculdade de medicina. Aí comecei a estudar as escrituras com Jack Combs, ele foi embora, fiquei e novamente desapareci da turma. Até que no 6º ano de medicina, o Oswaldo procurou um grupo de ovelhas desgarradas para voltar a estudar as escrituras. Bom, isto foi no meu 6º ano de medicina, né? Hoje eu estou com 69 anos de idade. Nós temos uma turma em Porto Alegre que uma vez tu fosse lá na nossa chacrinha lá que nós temos, mostrei para ti, quando você estava sentado ali em cima, olhando lá para baixo no campo, eu mostrei a quantidade de pessoas que tinham, as crianças que tinham, e aquilo foi o presente que Deus deu para nós, por você ter vindo dos Estados Unidos para o Brasil, mostrando assim as bênçãos de Deus na minha vida com a tua vinda para Porto Alegre. Eu vi os colegas todos dizendo a mesma coisa. A partir daí, só para não demorar muito, hoje eu tenho a alegria de ter meus filhos aceitando Jesus Cristo, com netos em Recife, com netos em São Paulo, e na qual a Cláudia Gari, que falou agora também, é a sogra do meu filho lá também. Então, é uma alegria saber que nesse mundo eu tenho meus filhos aceitando Jesus e sabendo que qualquer turbulência, qualquer possibilidade de dificuldade, eles estão com Cristo. Isso, assim, então, nós estamos agradecendo. E não sou só eu que estou agradecendo. Eu estou agradecendo toda a turma de Porto Alegre, porque os nossos filhos, todos, ou igrejas continuando com nossa turma ou não, ou dentro de outras igrejas, mas são cristãos, eu agradeço por tudo. E tem já uma comunidade, em Criciúma, os nossos familiares lá já estão, também nós estamos vivendo juntos um cristianismo com estudos também, que está entrando dentro da nossa família lá em Criciúma, foi uma das maiores alegrias nossa também. Muito obrigado. Esse me deixa sem palavras. Graças a Deus, né? E ele está fazendo isso. Eu acho que se vocês começam com um rapaz ou uma menina estudando a Bíblia, 30, 40 anos depois, vai ter uma árvore de pessoas que conhecem Cristo. Porque funciona assim, né? Tati, deixa eu falar. O papai vai falar. Fala aí. Time? Oi. É o Chico de Campinas. Ah, Chico! Ah, nossa! Bom, eu só quero lembrar para você, quando Humberto me apresentou para você e falou do seu trabalho, eu me intitulava ateu. E durante as reuniões, eu passava a semana inteira maquinando que perguntas difíceis eu ia fazer para você para tentar dificultar o seu trabalho. Isso aconteceu semanas, meses, não sei quanto tempo. Até um dia que, igual aqueles soldados de guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, eu cheguei um dia e disse assim, olha, a partir de hoje eu levanto as mãos, eu não tenho mais perguntas difíceis para você, ou com segundas e terceiras intenções. Então, realmente, eu te agradeço a paciência que você teve, né, de chegar até o ponto onde você queria. Então, parabéns para você, parabéns pelo trabalho. Estamos aqui até hoje, firme na graça de Deus, na fé.
a gente vê a família criada no mesmo molde, nas mesmas intenções e de coração. É uma coisa muito bonita ver você, tá? Ele e a Daniela agradecemos. Que alegria vê-los. E lembro muito bem essa história, que a sua viagem pedindo carona de... Qual foi a cidade de origem? Cratos. Sou de Cratos, Ceará. E chegou lá em Campinas com nada. Exatamente. E eu lembro como a coisa mudou, graças a Deus por isso. Nossa. Um beijão, tá? Obrigado. Bom, gente, eu tenho que ser aquele cara chato, né, que um dia põe fim na coisa.